E hoje, então, eu quero conversar com você sobre algum, na verdade não é alguns, é um erro que eu cometi, tá? Antes de conseguir passar em medicina, né? Então eu quero compartilhar com vocês esse erro que eu cometi, tá? E eu acho que pode ajudar vocês agora na reta final, tá? Então pega aí papel e caneta, que hoje vai ter bastante conteúdo para ajudar vocês agora nessa reta final, para ajudar vocês aí na rotina de estudo de vocês, tá bom? Então vamos lá, o principal erro, né? O principal erro que eu cometi antes de conseguir passar em medicina e que eu nem sabia que era um erro que eu estava cometendo, né? Porque acontece, quando você inicia o seu estudo, né? Você baseia a sua rotina de estudo naquilo que você viu, né? Então você viu lá o filho de fulano, o sobrinho de ciclano que passou em medicina, né? Aquele cara lá que estudava na escola, que era o mais inteligente, que era o mais dedicado, ele conseguiu passar e aí ele fez tal coisa para conseguir passar. Aí a gente acaba internalizando essa estratégia de estudo da nossa rotina. Então, o cara fazia cursinho, então eu vou fazer cursinho também, né? Ele estudava 10 horas por dia, vou estudar 10 horas por dia também, né? Então, muitas vezes a gente baseia a nossa estratégia de estudo naquilo que a gente viu. Então, você viu um vídeo no YouTube da pessoa que passou em tal federal com 12 anos, né? O aluno perfeitinho. Aí você vê lá o vídeo e vou fazer aquilo também na minha rotina de estudo, né? E foi também o que eu fiz, né? Eu também fiz isso. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Google e assinar todos os tipos de cursinho, né? Então eu tinha recém trancado não, né? Cancelado a matrícula da educação física, que eu não estava feliz com a educação física, né? Eu estava desmotivado, eu estava infeliz ali, né? Fazendo a educação física, porque o meu sonho sempre foi ser médico. E aí, quando eu cancelo a matrícula da educação física, a primeira coisa que eu faço é entrar no Google e assinar todo tipo de cursinho, né? Eu lembro que nessa época eu tinha muita mentalidade de pobreza, né? Então eu investia meu dinheiro no churrasquinho no final de semana, eu investia meu dinheiro na camiseta de grife, né? Na roupa de grife, né? Então eu usava aquelas roupa com o símbolo aqui na frente, né? Então eu tinha essa mentalidade de pobreza, né? Hoje eu só compro a roupa preta, né? E roupa lisa. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. E aí quando eu comecei a ler, comecei a adquirir conhecimento, eu comecei a mudar isso, né? Eu comecei a investir em conhecimento. Então, comprar livros, comprar treinamentos, comprar cursos, foi uma das coisas que me ajudou, né? Tirar essa mentalidade de pobreza e começar a ter a mentalidade de riqueza, né? Então, a mentalidade de riqueza, ela preconiza que você invista em conhecimento, né? Então, eu fui lá no Google e com essa mentalidade de investir em conhecimento, eu assinei todos os tipos de cursinhos possíveis, né? Era um cursinho de física, um de química, um de matemática, redação, tinha tudo, né? Só que acontece, o nosso cérebro, ele é procrastinador. O nosso cérebro, ele gosta de procrastinar. 90% dos vestibulantes de medicina, ou 99%, tem dificuldade com a tal da procrastinação, né? Atire a primeira pedra quem nunca procrastinou. Então, assim, a procrastinação, ela tá dentro do ambiente do vestibulando de medicina, do estudante de medicina, né? Dentro da faculdade de medicina, também acontece de ter essa procrastinação, né? Porque o nosso cérebro, ele é treinado, né? Ele foi treinado do ponto de vista do DNA, ele foi programado para, primeiro, gastar menos energia, segundo, buscar o prazer.
Então a nossa mente está programada. Gasto menos energia e busco prazer. Né? Aí vem a pergunta que eu sempre faço. Né? Você tem a opção de ver a Netflix, aquela série favorita, que saiu os novos episódios, ou você tem que estudar física. Né? Qual que você escolheria? Aí vem a disciplina, né? Mas a pessoa tem que ter disciplina para escolher. Será que a disciplina existe? É um questionamento, né, que alguns neurocientistas fazem. Como que eu treino a disciplina? Né? Tem um livro aqui atrás chamado Willpower, né, do inglês Força de Vontade. Mas discutem bastante sobre isso, né, sobre disciplina. Muitas vezes você escolhe a Netflix. Comenta aqui quem escolhe a Netflix algumas vezes. Algumas vezes a gente escolhe a Netflix, né? A Netflix vence nesse duelo. Às vezes, a Netflix, a plataforma de streaming, ela vence, né? Que hoje tem várias, né? Não é só Netflix. Na minha época de vestibulando, a única que existia era a Netflix. Então acontece, muitas vezes você vai perder. Você vai escolher a Netflix. Por que a Netflix gasta menos energia e te dá prazer? E o que acontece? As videoaulas, né? Elas são muito prazerosas, né? Dá aquele gostinho. O professor conta uma piada, ele fala uma coisa, né? Ele conta uma história ali no meio. E aí aquele conteúdo vai ficando mais agradável de você digerir ele, né? Vai ficando mais tranquilo você digerir esse tipo de conteúdo, né? Por causa que o professor ele vai contando uma piadinha, ele vai falando uma coisa, ele vai falando outra, né? Você entra na plataforma, né, que você assinou, as videoaulas, os cursinhos, e você acaba sendo agradável, acaba sendo prazeroso muitas vezes, né? Você vê essas aulas porque não tem gasto de energia, né? Você está sendo passivo, você está recebendo as informações, né? Então acaba que muitas vezes é agradável, né? É agradável você ver essas videoaulas. Porém, você é passivo, né? Você não está estimulando o cérebro, você não está pensando, você não está raciocinando. Que nem quando você vai na academia. Se você levanta 1 quilo, o estímulo que você dá para o seu músculo é 1. Agora, se eu levanto 50 quilos, o estímulo para a minha musculatura é totalmente diferente. Percebe? Então tem essa grande diferença, né? Tem uma diferença nisso. Só que acontece, com o tempo você vai estudando, 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 estudando e muitas vezes você não vai tendo resultado. Você estuda, 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 vê videoaulas, faz 10 questões depois, mas mesmo assim você não vê resultado. Passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e você não vê resultado. E aí você se depara com a plataforma com 10 mil questões, né? Você vê lá na plataforma, tem 10 mil questões, 20 mil questões, tem 15 mil videoaulas, né? Tem um cronograma lá impossível de seguir. O cronograma é impossível de seguir. E aí vai passando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e vai chegando na véspera da prova. E aí você começa a ficar desesperado. Você começa a ficar estressado. Aí você aumenta o hormônio cortisol. Ele tem várias funções no nosso corpo. Uma dessas funções
é modular toda a resposta ao estresse, né? Tem todo um mecanismo neurofisiológico, né, do eixo HPA. Então, assim, o cortisol vai estar, né, os níveis séricos de cortisol vão estar elevados. E aí o cérebro, ele memoriza. Ele memoriza que as videoaulas, os cronogramas, eles são algo negativo, né? Tem uma neuroassociação com algo negativo. E aí você vai buscar o quê? Se o estudo está dando estresse para você, não está te ajudando, está fazendo você ficar desmotivado, você vai buscar o quê? Você vai buscar o prazer. E o que dá prazer? O que dá prazer é a Netflix, é as videoaulas, as redes sociais. E aí acaba que estudar fica algo negativo para você. E aí você quer o prazer e gastar menos energia. Entende? Então esse é o mecanismo cerebral que acontece quando você entra naquela procrastinação eterna, né? E aí você se depara, assim como eu, né? Aconteceu isso comigo também, de você ter lá várias plataformas, várias apostilas, vários cronogramas que não servem para nada, porque você não consegue estudar, você está empacado, você está travado. Faz sentido? Comenta aqui para mim se você já sofreu com isso. Deixa aqui nos comentários para mim saber se você já passou por isso. Então acontece, a gente muitas vezes acaba achando, né, que, a Fernanda, né, a Kelly, já sim, né? Então isso é comum, né? Então às vezes você tá lá fazendo enfermagem, você tá no ensino médio, você tá estudando e trabalhando, e aí você se depara com um modelo de estudo, com uma estratégia de estudo inadequada. Você se depara com um tipo de estudo que não vai funcionar, que vai culminar numa reprovação. E aí, no meu caso, eu havia cancelado a matrícula da faculdade, né? Só que tem muitas pessoas que não têm a coragem de cancelar a matrícula da faculdade. O cara fica namorando, né? Ele namora um pouco com a medicina e namora um pouco com a enfermagem, né? Ou aquela pessoa que está estudando para passar em medicina, ela fica namorando com outros. Pô, será que não é enfermagem? Será que eu não faço fisioterapia? Será que eu não faço nutrição? A pessoa vai namorando, né? Ela vai começar a tentar atrair a medicina. E você que está me assistindo aqui, é bizarro isso, porque é uma parada cerebral, tá? Muitas pessoas não têm consciência disso, tá? O que acontece? Muitas pessoas que vão estar ali estudando, elas vão pensar assim, pô, cara, a minha vida tá um filme de terror, é só estresse, eu não aprendo, eu não sei física, eu não sei matemática, né? Ou aquela pessoa que tá ali anos estudando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa tá mal emocionalmente, tá infeliz, tá insegura, pô, será que eu vou passar? Será que vai? Né? E aí tu fica tu começa a fazer cálculos na sua cabeça, né? Pô, eu tô com tantos anos, né? Então se demorar aqui mais 3, 2 anos, mais os 6 de medicina, né? E aí a pessoa começa a fazer cálculos na cabeça, né? Que às vezes é um pouco... Só vou abrir um parênteses aqui para falar dos cálculos, tá? Eu já volto na questão do erro, né? Do erro dos cursinhos e das videoaulas e dos cronogramas. Só vou abrir um parênteses aqui que é importante. Pessoal, tem uma pesquisa bem legal, tá? Eu não sei se eu vou falar aqui para vocês exatamente os números, tá? Mas é algo mais ou menos assim. Os médicos que se formam no Brasil, 50%, de 40% a 50% é de 26 a 30 anos, tá? Então, antes dos 26 anos, quem vira médico no Brasil é só 20%, tá? E os outros 30% é depois dos 30, tá?
Então, 30% dos médicos que se formam no Brasil é depois dos 30 anos, tá? Lembrando, eu não sei se é exato essa pesquisa, tá? Acho que eu vi ano passado uma pesquisa da USP mostrando o perfil dos estudantes de medicina e dos médicos, tá? Eu só vi lá que mais de 85%, essa eu sei, mais de 85% dos estudantes de medicina vieram de escola particular, né? Infelizmente, né? Então a gente consegue ver aí que a medicina, infelizmente, é um curso elitizado, né? Pela questão da mensalidade, né? Uma mensalidade muito cara, mais de 10 mil reais, então acaba selecionando, né? Mas o nosso objetivo aqui, quem me acompanha aqui, é trazer estratégias, conhecimentos científicos para que vocês consigam passar em uma federal ou uma universidade particular com bolsa 100%. Inclusive, semana passada, um aluno meu passou numa faculdade de medicina particular com bolsa também, né? Nós estamos aí com vários alunos matriculados em faculdades particulares que fazem medicina com bolsa, né? Inclusive eu, tá? Perfeito, então fecha aspas aqui e vamos voltar para o nosso raciocínio aqui. Então você começa a pensar, pô, será que eu realmente quero medicina, né? Porque aí você está estudando e não vê resultado, né? Ou você não está fazendo aquilo que precisa ser feito. Você está com a expectativa de passar em medicina, mas você não está estudando, né? Está com a expectativa lá em cima, mas não está estudando, né? É que nem aquela pessoa, não, mas eu estou fazendo a dieta, eu estou seguindo a dieta, mas eu não emagreço, é culpa da minha genética, né? Eu trabalhei anos com academia, então sempre tinha essas pessoas, né, que botavam a culpa na genética. Sempre tinha esse tipo de pessoa. Não, mas é que eu faço dieta, eu como certinho, eu como só alimentos saudáveis, mas eu não estou emagrecendo, né? É culpa da da minha genética. A minha genética é péssima, é culpa... Sempre tem esse tipo de pessoa, né? O cara tá com a expectativa lá em cima e a realidade está aqui. Aí tu vai lá investigar como é que tá a alimentação dessa pessoa, tá tudo errado. A pessoa está comendo mal, não está se alimentando bem, não está dormindo bem. Aí é horrível, né? É horrível isso. Enfim, então assim, você acaba criando essa neuroassociação negativa e você se vê num momento que você está paralisado, porque você não consegue estudar, né? Porque o cronograma, as videoaulas, as apostilas, tudo isso está paralisando você. Por quê? Porque o teu cérebro, ele olha para isso daqui e ele vê só estresse. Ele vê só estresse. Ele vê insegurança, ele vê desmotivação. É horrível, né? Você estudar estressado, você estudar sem motivação. E aí o pior de tudo é que vai passando semana, vai passando um mês, né? Vai chegando na véspera da prova e você vai se desesperando. Você vai se desesperando. Pô, meu Deus, o que eu vou fazer? Na minha opinião técnica, isso deveria ser ensinado na escola, tá? A neurociência, os mecanismos cerebrais, a aprendizagem e memória deveria ser ensinada na escola. Então, assim, pessoal, eu passei por isso, né? Eu passei por esse impasse, por esse problema de você não conseguir render nos estudos. Eu tive esses prejuízos, né? De me deparar com várias plataformas que só me prejudicavam em vez de me ajudar. Isso é muito ruim porque desregula o teu emocional. O teu emocional, ele é fundamental, né? A questão emocional é fundamental para você passar em medicina, né? Uma vez que você tem as suas funções cognitivas prejudicadas quando você tem uma desregulação emocional. Né? Então, quando a gente fala em funções cognitivas, nós estamos falando de atenção, nós estamos falando de aprendizagem, nós estamos falando de memorização. E também o raciocínio lógico, a tomada de decisões, né, pensando no córtex pré-frontal, nas funções executivas, quando você está lá fazendo a prova, né? E quando você tem prejuízos das suas funções cognitivas, né? Você tem percas das suas funções cognitivas, você não rende nos estudos. Aí você não aprende, você não memoriza,
você não tem foco, não tem atenção, né? E aí é tão fácil, né, pessoal? É tão fácil colocar a culpa na física. É tão fácil colocar a culpa na redação, né? Não, é culpa da redação. Eu não passei em medicina porque eu não sei matemática, eu não sei física, né? A gente começa a colocar a culpa nas matérias exatas, começa a colocar a culpa na redação, né? A gente vai colocando culpa nessas matérias, né? Então, sim, não. É que eu não sei física, eu não sei matemática. E aí você começa a colocar a culpa nessas matérias, né? E eu também fiz isso. Também comecei a colocar a culpa nessas matérias. Só que eu sempre fui uma pessoa insatisfeita. Eu, pô, cara, não tá certo isso daqui, né? Então, uma das minhas virtudes talvez seria isso, né? Eu sempre fiquei inconformado, pois aqui não tá certo, tá errado isso daqui. Não tá certo isso daqui. Não tá certo. E eu tenho que buscar uma forma de mudar isso daqui. Eu preciso acelerar isso daqui, né? Então eu sempre busquei formas, mecanismos para poder acelerar, melhorar a minha performance, né? Então não tem o atleta, tem o atleta. Então quando ele quer melhorar as habilidades e competências, ele vai o quê? Ele vai buscar fazer um treinamento para melhorar aquelas habilidades. E aí quando eu comecei a estudar a neurociência, eu comecei a ver que esse era um grande erro que eu havia cometido, né? O erro de, não, para mim passar eu preciso assinar um monte de plataforma, eu preciso ter um monte de material, eu preciso ter um monte de cronograma. Só que quando a gente analisa o funcionamento cerebral, isso pode ser algo negativo. Por que pode ser algo negativo? Porque o nosso cérebro, infelizmente, ele é procrastinador. Ele vai procrastinar, vai querer gastar menos energia e vai buscar o prazer. Então, quando você entra lá na videoaula e ele vê lá 10 mil videoaulas, você entra na plataforma de videoaulas, de cursinhos, 10 mil videoaulas de física, 5 mil videoaulas de redação, né? 60 mil questões. Esses números acabam fazendo teu cérebro procrastinar. Meu Deus, como é que eu estou na reta final? Como é que eu vou conseguir ver tudo isso de conteúdo, ver tudo isso de aula? E aí, quando eu comecei a entender que esse era um erro que eu estava cometendo, eu comecei a parar de ver, de seguir essa estratégia de estudo, porque eu percebi que essa estratégia de estudo estava me prejudicando. Eu estava mal emocionalmente, eu estava triste, eu estava com depressão e eu não conseguia render nos estudos. Então, se você está anotando a aula, é importante você anotar isso, tá? Que é a teoria do namorado tóxico. Então, se você tem um namorado tóxico, uma namorada tóxica, você tem que o quê? Você tem que ficar junto com essa pessoa? O que você faz, pessoal, quando você tem um namorado tóxico? Separa, né? Sai de perto, foge, né? Aí depende de cada um. Mas é o quê? Que você se afaste da pessoa, né? Você se afaste da pessoa, tá? A mesma coisa nos seus estudos. Se você está com uma estratégia de estudo que é tóxica para você, que está fazendo você desistir, porque daí começa a surgir os pensamentos, né? Você aumenta o cortisol, você tem essa resposta emocional e aí começa a surgir pensamentos. Que pensamentos são esses? Que começam a surgir? Que pensamentos começam a surgir na tua mente? Vamos lá, comenta para mim, comenta aqui para mim. Que tipo de pensamento começa a surgir? Desistência, né? Você começa a pensar, pô, eu vou desistir. Eu não sou capaz de passar em medicina. Não é isso? Eu não sou capaz de passar em medicina. Que burrada que eu fiz na minha vida de ter largado a enfermagem, ter largado a fisioterapia. No meu caso, era a educação física, né? Que cagada que eu fiz na minha vida, né? Tava certo lá, tava fazendo
a faculdade, quinto semestre, né? A educação física são 8 semestres, faltava 8 para me formar, né? E que é basicamente o que falta agora na medicina, né? Falta 4 na medicina para mim, né? Na educação física eu abandonei faltando 3. Na medicina falta 4, né? Falta 14 matérias, tá? 14 matérias matérias, disciplinas e eu vou ser médico, né? Falta 4. Olha que interessante, né, pessoal? Eu não tinha pensado nisso, né? Eu abandonei a educação física faltando 3 semestres, abandonei ela, larguei, desisti, e agora na medicina falta 4. Enfim, então assim, eu abandonei a educação física faltando 3 semestres, né? E aí tem aquela coisa do diploma, né? O diploma, hoje, eu acho que faz mais ou menos uns 2 anos atrás, né? Eu fui no mercado e aí eu vi uma colega minha, lá da época da educação física, que acabou se formando e estava trabalhando no mercado, né? Esses dias eu peguei um Uber e o cara tinha mestrado em biologia, né? Parte de plantas, e o cara estava dirigindo o Uber, né? Para complementar a renda dele, que só a renda de pesquisador ele não conseguia sobreviver. É uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha falar isso, né? Pô, o cara é pesquisador e a bolsa que ele ganha como pesquisador não serve para nada, né? Então ele tem que trabalhar como Uber para conseguir complementar a renda dele, né? E é triste falar isso, mas é a realidade do Brasil, né? Infelizmente nós não estamos, né, na Dinamarca, nós não estamos na Suíça, né? Infelizmente a gente está no Brasil, onde a educação não é valorizada, o conhecimento não é valorizado, né? Então, por exemplo, tu vê as pessoas me criticam, nossa, vendedor de curso, picareta, charlatão da internet, né? As pessoas vão ver, nossa, olha o que aquele cara tá fazendo legal, compartilhando conhecimento. Não, as pessoas só tentam te menosprezar, te criticar, né? Infelizmente, é assim no Brasil, né? O cara do churrasquinho no final de semana, da cervejinha no final de semana, é uma pessoa que é valorizada, né? Pelo povão, né? Então, infelizmente, o Brasil tem esse atraso, né? Talvez pelo processo, quem estudou já em história, né? O processo de independência do Brasil, a colonização do Brasil, né? Então tudo isso trouxe várias coisas negativas. Eu tento fazer a minha parte aqui, né? Sempre que é possível, sempre que dá um tempo da faculdade de medicina, eu venho aqui compartilhar com vocês, né? Então, inclusive, nem vou poder ficar muito tempo aqui com vocês, porque depois eu tenho aula, né? Mas sempre que é possível, eu venho aqui compartilhar conhecimento com vocês, porque infelizmente nós estamos no Brasil, onde o conhecimento não é valorizado. O cara prefere gastar no churrasquinho no final de semana do que comprar um curso. Ele prefere gastar no churrasquinho no final de semana e comprar um livro de 15 reais na Amazon. Tem livros na Amazon de 15 reais. O cara não lê um livro, o cara não busca evoluir. E aí ele fica naquela, né? Fica naquela ali de nasci assim, eu sou assim, vou continuar sendo assim e vou morrer assim, né? A pessoa não pensa, não, eu preciso mudar, eu preciso refletir, né? Então, assim, é importante que a pessoa reflita sobre isso, tá? Que ela entenda essas questões, para que ela consiga evoluir nos estudos, para que ela consiga render nos estudos, né? Porque o estudo é o mental, aqueles pensamentos porque pensar gasta energia, tá? Às vezes o cara chega no final do dia assim, isso acontece demais, tá? Importante você anotar também. Esse é um ponto importante da aula que eu vou falar agora. Acontece muito do estudante, ele mandar mensagem para mim, pô, Léo, eu não estudei o dia inteiro e tô super cansado, cara. Parece que eu não rendo nos estudos, eu tô fadigado mentalmente, né? Ele tem aquela fadiga mental, que é comum agora na reta final, tá? Principalmente aquela pessoa que não tem uma boa nutrição, não sabe como regular o sono, não pratica exercício físico, né? O típico vestibulando sedentário. O que acontece? A pessoa manda mensagem para mim, pô, Léo, não consegui estudar e tô super cansado, cara. Parece que eu estudei, mas eu não consegui estudar. Aí eu pergunto pra pessoa, tá, mas tu pensou o dia inteiro? Sim, eu fiquei o dia inteiro pensando, será que eu continuo na fisioterapia? Será que eu continuo na nutrição? Ou será que eu vou fazer medicina? E se eu não passar, o que eu vou fazer ano que vem? Vou ter que dirigir Uber? Vou fazer outra faculdade? Vou fazer enfermagem? Vou fazer biologia? Vai ser meu prêmio de consolação? Então, entendeu? Então, essa questão do pensamento gasta energia também.
Gasta energia, meu querido. Pensar gasta energia. Entendeu? Então, quando você está com aqueles vários pensamentos ruminando ali na tua cabeça, né? A ruminação, né? Esse processo de ruminação mental, você acaba o quê? Gastando energia. Então, pensar gasta energia, né? É o conhecimento aí que você aprendeu na aula hoje. Pensar gasta energia também. Então, por exemplo, eu tenho TDAH, né? Então eu tenho muito pensamento. Muito, 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 muito. A minha mente não para. Então, por exemplo, o que que tu faz? Alimentação pobre em açúcar, tá? Isso ajuda bastante. Uma alimentação pobre em açúcares, com com gorduras boas, boas proteínas, muitos vegetais, tá? Isso ajuda bastante. E além disso, meditação, né? Então você fazer técnicas de respiração vai ajudar bastante. Você, então, por exemplo, eu acordei, eu acordo sempre 5 horas da manhã, então eu acordei, eu tomo meu banho, né? Faço a minha higiene e depois eu tomo 1 litro de água, né? E aí eu faço uma meditação, depois da meditação eu faço um alongamento. Como você começa o dia vai determinar como é que vai ser como que você começa o seu dia vai determinar como é que você vai fechar o seu dia, tá? Então assim, fica essa informação para vocês. Pensar gasta energia. Você ficar o dia inteiro pensando, ruminando, pensando no futuro, gasta energia, né? Então o que acontece? Quando você percebe, quando eu percebi que as videoaulas, os cursinhos estavam subindo o meu nível emocional, eu estava tendo uma resposta emocional negativa e a consequência disso estava sendo um monte de pensamento negativo, eu tive que me afastar. E aí vem a pergunta, né? Vem uma pergunta que a galera pergunta, né? Principalmente quando ele começa a me seguir, ele começa a fazer esse questionamento. Beleza, então se eu não vou estudar com videoaulas, com cursinhos, como que eu vou ter que estudar? E aí vem uma outra coisa assim que foi revolucionária para mim. Que foi o seguinte. Beleza. Se isso que eu estou fazendo não está funcionando, como é que eu vou estudar? Como é que eu estudo? Eu estudo só por questões? Eu estudo só lendo a apostila? Eu compro um cronograma? O que eu faço? Né? E aí o pessoal pergunta bastante para mim, né? Pô, Léo, tu não tem um cronograma para me vender? Né? O pessoal pergunta bastante, né? Ah, mas tu não tem um cronograma para vender aí? Não, pessoal. Eu não usei cronograma. Como é que eu vou dizer, ó, siga tal cronograma? Nem eu usei o cronograma, né? Então, se eu fizesse isso, eu ia estar ferindo os meus princípios, os meus valores. Porque eu não usei. Então, como é que eu vou dizer aqui, nossa, eu usei esse cronograma aqui e esse cronograma me fez passar? Eu ia estar ferindo, eu ia estar mentindo aqui. E vocês iam ver. Você vê no olho da pessoa se o cara está mentindo. Você está falando a verdade ou você está mentindo. Você consegue ver isso. Então, assim, essa do cronograma aí, pessoal, aparece direto. Não, vende esse cronograma aqui pra mim que tu vai ganhar tantos dinheiro. Vende esse cursinho aqui que tu vai ganhar. Cara, mas eu não segui cursinho. Toda hora, pessoal. Toda hora aparece. Cursinhos grandes, inclusive, mandam mensagem pra mim. Né? Eu tenho muitos seguidores e esses seguidores eles são muito engajados. Então, aparece muito isso pra mim, né? A galera, pô, Léo, vende esse cursinho aqui que não sei o que tu vai ganhar no dia. Pô, cara, mas eu não faço por dinheiro. A minha vida já está garantida. Eu vou ser médico. Como é que eu vou falar uma coisa que eu nunca fiz, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, assim, vem esse questionamento. Pô, o que eu vou fazer então? Se essas videoaulas, esses cursinhos não estão funcionando, o que eu vou fazer então? O que eu faço? E aí veio o que eu fiz. Então, se eu estou cometendo esse erro de ver as videoaulas, eu tenho que buscar uma forma diferente. E aí vem aquela questão que eu sempre conto para vocês, né? Que eu trabalhava com um amigo meu que é jogador de futebol. Na época ele estava fazendo uma preparação, né? Ele estava indo para a Europa. E aí ele falou, ó, ele mostrou um vídeo para mim, esse aqui é o melhor do mundo, né? Da minha posição. E aquilo foi
Abriu assim a minha mente. É isso que eu tenho que fazer. Eu preciso aprender com os melhores do mundo. E aí, não é querer pagar pau, mas os americanos são fera, entendeu? Os americanos, eles estão na nossa frente, é diferente. Os caras, a técnica de estudo, a estratégia de estudo, a mentalidade, tudo é diferente lá, entendeu? Lá, os bens materiais é barato. Por quê? Porque eles valorizam o conhecimento, entendeu? Então, o conhecimento científico, principalmente na medicina, para você hoje fazer bem a medicina, você tem que ter um domínio do inglês, tem que saber, pelo menos ler, não precisa saber falar, mas tem que saber ler, tem que saber ter um bom vocabulário, 2.000 palavras, você já, tem algumas faculdades que consideram, se você memorizou 2.000 palavras, se você entende 2.000 palavras, já é considerado uma pessoa fluente, tá? Porque a gente tem a ideia do fluente, é aquela pessoa que fala perfeito, que conjuga o verbo, que tem a parte gramatical, ou que tem o sotaque, né? Não tem sotaque, mas na verdade não, tá? Você memorizando 2.000 palavras já consegue ler um texto, já consegue ler um artigo científico. Então assim, infelizmente, os melhores é os americanos. Infelizmente, os caras são fera, estão anos-luz à nossa frente. E aí, quando eu comecei a estudar o modelo de educação americana, a estratégia, a performance, o foco, como é que o cara estuda, como é que eles memorizam, quais são as técnicas, quais são as ferramentas, né? Porque no Brasil é assim, senta a bunda na cadeira e come os livros, não é assim no Brasil? Comenta aqui pra mim, não é assim que falam no Brasil? Senta a bunda na cadeira e come os livros, né? O brasileiro tem essa questão do trabalho braçal, né? De fazer muito, né? Tem essa questão. Eu, até os meus 18, 20 anos, na minha cabeça, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ter 3 empregos, eu tinha que pegar na enxada, eu tinha que trabalhar no supermercado, né? Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu entregava jornal, eu trabalhava numa lavagem de carro e de tarde eu trabalhava numa livraria, né? Que eu entregava jornal para essa livraria. Então, eu trabalhava de manhã entregando jornal, de madrugada, de manhã numa lavagem de carro e de tarde eu trabalhava tirando xerox, né? Então, na minha cabeça, né, com 18 anos, porque eu tiro a base da minha família, né? Quando você nasce é como se fosse um DVD virgem. E ao longo da tua vida, das experiências, do que tu vê dos teus pais, você vai botando várias informações nesse DVD, né? Você vai formando a tua personalidade, os teus comportamentos, os teus gostos, né? Entendeu? Por isso que eu acho louco isso, né? Quando eu olho a neurociência e a galera me acompanha aqui, e, pô, Léo, eu sempre tive o sonho de medicina. Aí eu pergunto, tinha algum médico na tua família? Não. Entende? E aí tem a questão espiritual, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? Então, assim, como assim? O cara não teve experiência, o cara nunca vivenciou algo com a medicina, não teve um familiar, não teve uma referência, mas ele tem desde criança o sonho, o desejo de ser médico, de salvar vidas, de mudar, de agregar valor na vida das pessoas através da medicina. E aí, como é que explica isso? Né? Como é que explica essa questão? Então, assim, é uma linha tênue entre a ciência e a espiritualidade, né? Não vou falar de religião aqui, vou falar de espiritualidade, né? Então, assim, é uma linha tênue entre a ciência e a religião, sabe? Porque tem coisas que é bizarro, sabe? Tem coisas que aconteceu na minha vida, tem coisas que aconteceu na tua vida, que não tem uma explicação científica para isso, né? Então, assim, pô, o cara não tem, no meu caso, nem um médico na família, ninguém da área da saúde, ninguém da área da saúde. Minha mãe é doméstica. Então, assim, como que surgiu essa vontade? Desde criança, desde pequeno eu tinha esse sonho. Só que eu tinha vergonha, né? Porque eu era burro na escola. Então como é que eu vou falar que eu tenho o sonho de ser médico? E a escola pública limita muito. Na escola pública, muitas pessoas vão falar, não, mas na escola pública eu não tive o conteúdo. Aquela questão que caiu no Enem não teve na escola pública. E eu acho que isso é o menos pior da escola. Na minha opinião técnica, tá? Hoje eu faço uma pesquisa científica sobre TDAH em crianças com idade escolar. O que acontece? Na minha opinião, a pior coisa da escola não é a falta de física, de biologia. Na minha opinião técnica, a pior coisa da escola é a mentalidade, as crenças limitantes, a desregulação emocional que eles passam para você. Entendeu? O ambiente é um ambiente de comparação. Tira 10 é bom, tira 0 é ruim. Tá, mas por que o cara tirou 0?
E aí o professor, ele tira o dele da reta, né? Ele tira o dele da reta. Não, tu tirou 0, mas olha aqui o cara tirou 10. A aula é a mesma, né? O professor tira o dele da reta. Isso é horrível, horrível, na minha opinião. Então, por exemplo, quando o meu aluno não passa em medicina, eu falo, a responsabilidade é minha. A culpa é minha. Eu tenho responsabilidade. É 50% eu e 50% ele. E aí dentro do atleta da mente a gente tem várias formas de ver se a pessoa está seguindo aquela metodologia, né? Que é uma metodologia americana, né, de estudo. Então acontece, quando eu comecei a me afastar do cursinho, do modelo, que na minha opinião foi o pior erro que eu cometi, tá? Eu só consegui passar em medicina quando eu terminei com o cursinho. Então imagina que é um relacionamento tóxico. Quando eu terminei, eu falei, não, cara, eu tenho que estudar de forma diferente, senão eu nunca vou passar em medicina. Então quando eu tive essa decisão, não foi fácil, tá? Não foi fácil, porque tu vê no YouTube, todo mundo passou via videoaula. Aí o fulano, o ciclano lá fez o melhor cursinho da cidade e demorou 10 anos para passar, né? E aí tu fica naquela. Mas eu pensei, pô, se os caras se os americanos, eles estudam dessa forma, os europeus, o Brasil é o pior do mundo em educação, então é burrice eu querer seguir essa metodologia passiva de estudo. Essa metodologia que funcionou há 100 anos atrás, hoje não funciona mais. Hoje é diferente, né? Então, e o mais legal é que eu consigo passar isso para os meus alunos hoje, né? Então eu consigo trazer essa visão diferente, essa visão mais holística do estudo, não é uma visão binária, não é uma visão holística. Não é certo e errado, é holística, vai depender de vários fatores. E eu trago isso para os meus alunos e tento passar isso para eles de forma pedagógica, né? Porque falar de neurociência, você tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa não vai entender nada que tu está falando, né? Então eu sempre trago metáforas para ficar bem pedagógico, né? E dentro do atleta da mente a gente tem aula mais aprofundada, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas a ideia é que você tenha um estudo mais holístico, né? Você não tem aquele estudo padronizado. Vê a videoaula, faz o resumo, copia o que o professor falou e depois faz 10 questões, né? Que é o que eu fazia e o que a maioria faz. Então o americano, ele preconiza o seguinte, tá? E tem pesquisas científicas, tá? Mostrando isso. Tem pesquisa, tem evidências mostrando isso. São várias, tá? O que acontece? O americano, ele fala o seguinte, através das descobertas neurocientíficas, tá? E aí vem um dado bem importante que é muito relevante eu pautar aqui e eu focar aqui para vocês, tá? O que acontece? Nos últimos 10 anos, anota essa, nos últimos 10 anos se descobriu mais como o cérebro aprende e memoriza do que nos últimos 1000 anos. Vou repetir. Nos últimos 10 se descobriu mais como o cérebro aprende e memoriza do que nos últimos 1000 anos. E você estuda da mesma forma que a sua avó estudava, do que a sua bisavó estudava, que é o quê? Hoje é que tu abre a aula no computador, no telefone, no tablet. A tua avó tinha que ir para a escola. Minha avó sempre conta que ela não tinha que andar, porque ela morava na roça. Não tinha caderno, não tinha livro. Hoje você nem precisa disso. Tem um tablet, tem um computador, tem um telefone, né? Hoje qualquer pessoa tem. Às vezes o cara não tem saneamento básico, mas tem um telefone no bolso. O cara mora num bairro periférico, ele não tem saneamento básico, ele não tem água potável, mas ele tem um telefone no bolso. Então hoje qualquer pessoa tem telefone hoje, né? Então hoje você consegue ter acesso, você consegue ver a videoaula. Só que é a mesma coisa que a tua avó fazia, que a tua bisavó fazia há 100 anos atrás. Entendeu? É a mesma coisa. Você senta a bunda na cadeira, copia o que o professor fala no quadro e faz 10 questões depois, né? E aí vocês me falam, isso funciona? Quem sou eu para falar que não funciona? Né? Eu lembro que eu tive uma aula no começo da faculdade, era uma aula de inglês médico, o Dr. Hugo, e ele falou assim, ó, antes de vocês serem médicos, vocês são cientistas. Então eu não acho nada. Mas se nós pegar os dados,
o Brasil é o pior do mundo em educação, um dos piores. Por que será? Por que tem países que tem uma educação melhor? Ah, Léo, é que lá eles têm uma aula mais aprofundada de química. Será que é só isso? Não é que lá eles têm uma escola melhor. Será? Porque o Brasil perde para países que têm menos dinheiro que nós. Será que é só a estrutura da escola que conta? O tratamento dos professores, a mentalidade dos alunos, o padrão de pensamento, mentalidade é o quê? Padrão de pensamento. Lembra que eu falei antes que o pensamento afeta o teu estudo? Senta para fazer uma redação com um monte de pensamento negativo. Senta para escrever uma redação com um monte de pensamento positivo. Entende? Então, assim, um erro, o principal erro que eu cometi foi esse, né? E hoje, com a minha percepção de conhecimento científico, de entender a importância de você investir em conhecimento, hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo que foi um grande erro que eu cometi que atrasou a minha aprovação, né? Quem conhece a minha história sabe que eu fiquei 1 ano e meio parado. Eu desisti da medicina, fiquei 1 ano e meio parado. E depois, quando eu voltei, eu cometi o mesmo erro. Fui lá, assinei vídeo aula, comprei tudo que era tipo de cursinho, assim, eu gastei uma nota. Eu gastei muito dinheiro com isso. Porque eu falei, cara, ou eu vou investir nisso daqui, ou eu vou ter o mesmo rumo do meu pai e da minha mãe. Né? Eu sou muito grato por eles, porque eles me deram a vida. Né? Eles me deram o mais importante, me deram a vida. Ponto. Não precisava me dar mais nada. Eles me deram uma oportunidade de vir aqui e fazer a diferença. Ponto. Não precisa me dar mais nada. Só que eu vi a vida deles e eu não queria ter aquela vida. Talvez você viu e você não quer ter essa vida também. Você quer ter uma vida melhor. E por que não ter uma vida melhor realizando o seu sonho e podendo fazer a diferença na vida das pessoas? Olha que legal. Né? E a medicina é um dos únicos cursos que possibilita isso. Né? Porque o dinheiro que você recebe da medicina vamos traduzir dinheiro para energia, né? Vamos chamar dinheiro de energia. Tu entende que o cara tá pagando para você ajudar ele, né? E aí você vai fazer o diagnóstico, você vai prescrever um tratamento, você vai ter a tua conduta terapêutica para aquele paciente e você vai mudar a vida dele. Ele vai se sentir melhor, você vai melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Então não é que a pessoa gastou aquele dinheiro para comprar uma roupa no shopping, para fazer o churrasco no final de semana, para comprar um carro, não, né? A pessoa está investindo aquilo para melhorar o bem-estar dela. Então é uma energia muito boa, entende? Porque você está passando um conhecimento, você está ajudando a pessoa, entende? Então tu vai perceber isso, tu vai perceber que o quanto a energia da gratidão é boa, sabe? Só como estudante você já percebe isso. Você está ali no ambulatório, você está indo na unidade básica de saúde, né? Você está tendo as aulas práticas da faculdade e você já consegue perceber isso, né? O carinho que a pessoa tem, né? Às vezes é uma pessoa humilde que não tem condições, que a gente vai no SUS, né? Esse que é o legal da medicina no Brasil, né? Quem faz medicina fora, infelizmente, às vezes não tem esse ecossistema que tem no Brasil, que é fantástico, né? Tem várias lacunas, tem alguns defeitos, mas é fantástico para nós como estudantes, né? Como aprendizes da medicina, isso é muito legal, isso é fantástico, né? Você poder ter acesso a esses pacientes, né? E às vezes é uma pessoa humilde, mas só o carinho, o sorriso que ela dá para você, né? A gratidão que ela tem ali de você ter atenção por ela, você querer perguntar para ela, conversar com ela, querer ajudar ela, isso já, cara, muda teu dia, você já fica melhor, você já fica feliz, sabe? E então assim, por isso que na hora de você escolher a sua carreira, o que você vai fazer na sua vida, é importante você levar isso em consideração, né? Como é que vai ser o teu dia a dia, entende? É importante que você também leve isso em consideração, né? Então, uma das coisas que me fez também desistir da educação física e ir em busca do meu sonho foi isso. Você saber que eu ia ter que fazer aquilo pro resto da minha vida, entende? Então eu sabia que eu ia ter que fazer aquilo pro resto da minha vida. E aí eu não estava feliz, eu não estava satisfeito com aquilo.
E uma das coisas que me fez ir ali a tentar a medicina foi justamente isso. Foi, pô, eu quero fazer isso porque eu sei que eu vou fazer a diferença na vida da pessoa e isso vai me dar felicidade também, vai me dar realização pessoal, né? Quando eu recebo, semana passada, um aluno meu foi aprovado em medicina, né? Atletamente, a cada 2 meses sempre tem 1 ou 2 alunos aprovados em medicina, tá? Cada 60 dias sempre tem um aluno aprovado. E aí é muito legal isso, a gratidão, sabe? Que a pessoa tem por você ter feito a diferença. Eu falo, eu não fiz nada. Eu só mostrei o caminho. Quem seguiu o caminho foi você. Mas a gratidão que os alunos têm, né? É muito legal. É muito legal isso. A gratidão de cada uma das pessoas que eu ajudei, cara, isso é incrível. Então você tem isso na medicina, você tem esse feedback da medicina muito legal, né? A gratidão, o conhecimento, né? Então não é só a questão do dinheiro, mas é também você ter uma realização pessoal, né? E óbvio, né? A consequência disso vai ser você ter um bom salário, você ter uma boa remuneração e você poder realizar seus sonhos, né? Talvez fazer uma viagem, comprar uma casa melhor, né? Ter um carro melhor para poder conduzir a sua família, conduzir aquelas pessoas que você gosta, né? Para elas terem um conforto melhor. Tudo isso você também pode, né? Eu sempre achei que eu não podia, né? Porque você vai crescendo, né, num ambiente com a mentalidade de pobreza, não tenho, não posso, não consigo, não é para mim, né? E você vai internalizando aquelas crenças, eu chamo de aplicativos mentais. Você vai botando um monte de aplicativo mental aqui no computador cérebro e você vai botando aquilo, não tenho, não posso, não consigo, né? E aí você vai acreditando no que as pessoas vão contando, nas historinhas que a pessoa vai contando para você, né? Só passa em medicina quem é rico, tem que ser nerd para passar em medicina, tem que estudar 12 horas por dia. E aí você vai botando essas historinhas na sua cabeça e vai desacreditando em você, né? Então, assim, foi um erro que eu cometi, né? Ter usado a estratégia de estudo brasileira e quando eu fui aprender com os americanos, né? E foi ali que eu criei o método Atleta da Mente, né? Que é o meu treinamento de neurociência. E foi ali que eu consegui passar em medicina, que eu acreditei nele, né? Então eu fui o primeiro a acreditar, né? Então se você está aqui me assistindo, você não acredita em mim, você tem dúvida do que eu falo, tá tudo bem, porque eu também tive esse medo, essa dúvida, né? Por todo mundo que passa usa esse modelo e eu quero usar um modelo diferente, eu quero mudar. Não dá para mim fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então assim, nos Estados Unidos, quando tu pega, por exemplo, Harvard, que é a melhor faculdade de medicina do mundo, né? É o top 1. Eles não têm videoaula, eles não têm aula, né? Eles fazem um estudo ativo, onde você vai sempre focar o teu estudo em resolver problemas. O nosso cérebro, do ponto de vista evolutivo, ele se desenvolveu ao longo dos anos sempre focando em resolver problemas, sempre focando em resolver problemas. Então, a tese, né, da neurociência tem estudos de imagem, né, tem estudos de ressonância, estudo de eletroencefalografia, mostrando isso, né? Mostrando que você estimula muito mais o teu cérebro assim, você tem mais aprendizagem, você tem mais memorização, né? E aí, quando eu tenho mais aprendizagem, eu tenho mais memorização, a consequência disso é eu conseguir passar em medicina, tá? Então, assim, quando você entende esse modelo de estudo, essas estratégias de estudos ativas, onde você está pensando, você está raciocinando o conteúdo, você está refletindo por que isso, por que não é assim, por que tem que ser assim, sabe? Você está estudando de forma ativa, você consegue ter muito mais resultado, você consegue ter uma performance melhor, você consegue ter um relacionamento melhor com os estudos, né? Isso é importante. Você ter um relacionamento bom com os estudos, isso é fundamental. Fundamental. Né? É a mesma coisa do relacionamento. Lembra lá do amigo chato, do namorado tóxico? Namorada tóxica é a mesma coisa. Então toma cuidado, né, para não cometer esse erro que eu cometi, tá? Porque quando eu parei de cometer esse erro, eu tive um resultado extraordinário. Eu consegui passar, né? Consegui passar. E aí você tá pensando, tá, mas você passou, mas foi sorte, né? Sempre tem essa questão, pô. E tem as pessoas que não acreditam, que acham que é mentira, né? Porque eu venho de uma família pobre, que eu estudei escola pública, né? Aí a galera não acredita. Se é uma pessoa que nasceu em berço de ouro, tudo bem, né? Tudo bem, o cara, ele pode, né?
Então, assim, sempre tem essa questão. Mas não foi só eu. Eu tive alunos também que passaram, inclusive em menos de 60 dias, conseguiram passar. Tem depoimento deles. Tem alunos que passaram em menos de um ano, 4 meses, Universidade Federal. Então, assim, tem várias histórias. Mais de 38 anos conseguiu passar também. Tem várias histórias de alunos que conseguiram passar em tempo recorde. Tem a Renata agora, que vai fazer medicina em Florianópolis. Ela passou em 90 dias, aplicando essa metodologia, né? Então, assim, isso mostra que é possível, entendeu? Talvez, mas eu não tenho prova daqui a 60 dias. Tudo bem, né? Tudo bem. Mas a ideia é que você entenda que existem estratégias, meios e mecanismos para que você possa acelerar esse processo e para que você não fique, eu não aprendo, eu não memorizo e é isso aí, eu sou burro, a física, eu não aprendo física, eu não aprendo matemática, e você vai botando esses aplicativos rodarem no teu computador e você deixa eles ali e você não se questiona, né? Porque quando vê, por exemplo, nos Estados Unidos, lá é comum isso, né? Lá é comum você passar em 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias, né? Lá é comum, só no Brasil que demora todo esse tempo. Por quê? Porque lá você faz o college, né? Então a medicina seria como se fosse uma pós-graduação, mas você tem que fazer uma prova para poder entrar, né? Não é só assinar o nome lá, que nem é na Argentina. Só que acontece, no Brasil, você vai fazer a prova e o conteúdo que tem nessa prova não é conteúdo do ensino superior, é conteúdo do ensino médio. Então, assim, não entra na cabeça do americano que você vai fazer uma prova com conteúdo do ensino médio e você tem que ficar 3 anos, você tem que ficar mais tempo do que você ficou na escola para poder absorver esse conteúdo. Tem pessoas que ficam 5 anos. Então, eles não conseguem entender isso daqui, né? Eles não entendem isso não entra na cabeça deles, tá? Mas, enfim, esse era o recado que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Esse foi um erro que eu cometi e aí eu entendi que o Brasil, infelizmente, não dá pra gente levar como consideração, porque é o pior sistema educacional do mundo, tá? Esse foi o principal erro que eu cometi antes de conseguir passar em medicina em 60 dias, utilizando essa metodologia aí que eu chamo de atleta da mente, que é uma metodologia baseada na neurociência da aprendizagem, baseada no modelo de estudo americano, né? Que é o modelo mais ativo, onde o aluno pensa, o aluno é o foco, não tem aula, o professor, ele é apenas ele é apenas um condutor, né? Ele vai conduzir a pessoa para adquirir aquele conhecimento, tá bom? Então, se inscreva no canal, quem não é inscrito no canal, né? Se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa um comentário se você gostou da aula, se você gostou do conteúdo. Tem outros conteúdos aqui, tá? Sempre que é possível, eu sempre faço eventos gratuitos, né? Aqui para vocês, para trazer mais esse conhecimento científico, para educar vocês, para trazer aquelas informações, para vocês não cometerem os erros que eu cometi, né? E para que vocês também possam realizar os sonhos de vocês, assim como eu estou realizando o meu sonho, né? E que vocês possam virar médicas também, tá? Então sempre que é possível, sempre venho aqui, tá? Para poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Então até mais, pessoal. Tchau, tchau. E lembrando, quem não é inscrito no canal, se inscreve.